parou para pensar que a melhor fase da sua carreira pode nem ter começado? E que você tem uma jornada profissional incrível que pode estar prestes a ser iniciada diante de você? Eu sei que você pode estar se perguntando, cara, que tipo de viagem é essa? Mas você deve estar cansado de ouvir dicas óbvias, um monte de conteúdo raso. Então eu quero te convidar a acompanhar um raciocínio que seja diferente. Pode ser muito doloroso admitir, mas às vezes o que falta pra gente conseguir o que a gente quer pode não ser aquilo que a gente tem certeza, aquilo que a gente acredita, sabe? Que é o passo a passo. É sério, a nossa visão pode ter alguns erros, alguns equívocos que são bem importantes. Por exemplo, para crescer na carreira, pode ser que você não precise de mais tempo, de mais um curso. Às vezes pode ser você saber aquilo que você já tem, aproveitar a sua jornada, conseguir organizar os fatos de uma maneira que seja interessante, agradável, para que você consiga aquilo que você quer. Hoje eu vou te contar uma situação da minha vida que foi muito simples, mas foi um momento muito legal, muito importante para que você analise e destrinche com evidências do que aconteceu para que você possa se inspirar e utilizar para sua vida. A ideia é que você saia pensando aqui deste vídeo, deste momento, quais são os elementos, os fatos da sua própria carreira, da sua própria jornada, que podem ser elementos importantes para um portfólio que pode te promover, seja para uma oportunidade dentro da sua empresa ou para uma oportunidade no mercado de trabalho, independente das situações. Eu tive uma infância e uma adolescência meio complicada, assim, meio difícil. E o resumo da história aqui, eu achava que quando eu completasse 18 anos, eu teria a maior parte dos meus problemas da época resolvidos. E uma das coisas que eu imaginava que aconteceria era viver num mundo com menos injustiça, tanto socialmente quanto na minha vida. Eu nem preciso te falar que não foi como eu imaginava, né? Só que isso não é muito absurdo, é meio que previsível, sabe? Agora, absurdo mesmo é a gente, de vez em quando, esperar que a vida seja justa, que as tomadas de decisões das empresas sejam completamente justas, que as coisas aconteçam como na teoria ou como devem ser. Isso é um absurdo, porque a gente sabe que não é assim. As empresas são um reflexo da sociedade. Agora, eu também quero te convidar a olhar as coisas de um jeito diferente, em vez de só reclamar dessa realidade. Eu quero te convidar para você pegar os desafios da sua vida e transformar em oportunidades, levar a sério essa forma de lidar com alguns problemas, de lidar com alguns desafios. Eu até poderia ficar falando de muitos minutos sobre por que você deveria fazer isso, mas alguns dias atrás eu vi um story no meu Insta que foi mais ou menos assim: fé nas malucas que fazem as coisas darem certo mesmo quando tudo parece improvável. Era uma coisa assim. E embora a frase seja meio, informal demais, cara, é meio que isso. Porque na carreira é muito, 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 muito importante a gente ter garra. Eu já indiquei um livro falando sobre isso, vou deixar aqui o link afiliado também para que você possa conhecer mais dessa obra, né? E se você comprar lá, eu ganho uma pequena comissão, né? Mas já falei sobre garra e sobre saber contar os fatos da vida de um jeito diferenciado. Mas eu vou te dar um exemplo prático de como que você pode se inspirar para fazer isso, para que você consiga ter bons resultados profissionais. Atualmente, além de ser proprietária, e mentora de carreira da Milho Consultoria, eu ocupo um cargo de liderança de RH numa empresa. Uma das frentes que eu lidero, é a frente de Business Partner, e eu vou te contar como é que eu consegui o meu primeiro emprego na área de BP alguns poucos anos atrás, e aí em outros vídeos do canal você pode entender um pouco mais também de como que eu cheguei na posição que eu estou hoje. Mas o desafio era o seguinte, gente: eu estava no cargo de analista de recursos humanos, júnior para pleno ali. Eu queria entrar na vaga de BP, numa posição de BP, sem demorar muito tempo. Só que tinha alguns probleminhas, algumas objeções no caminho que eu vou contar pra você. Primeiro, eu teria que disputar espaço com gente muito mais experiente, porque o papel de BP, ele já é um papel meio especialista, Eu precisava mostrar que eu tinha conhecimento, que eu poderia agregar valor para alguma empresa que precisasse dos meus serviços. E como era a primeira vez no cargo, como você pode imaginar, eu não tinha um portfólio, cases oficiais de BP ainda. Então esse era o primeiro desafio. O segundo desafio é que eu estava na metade da faculdade. 100% dos cargos de BP que tinha na época e que tem hoje exigem um ensino superior. Se você não acredita em mim, pausa o vídeo, abre uma outra aba no LinkedIn, vagas.com, e vai olhando os requisitos da vaga de BP para você ver se não bate com a minha história. Então, eu não apenas não tinha ensino superior quando eu estava na metade do curso, um curso de 5 anos, eu me formei em psicologia. Estava com 2 anos, 2 para 3 anos, alguma coisa assim, que era uma objeção muito grande para conseguir fazer essa transição. A terceira objeção que eu tinha é: eu não tinha inglês.
Eu não tinha inglês fluente. E é um requisito bastante requisitado, né? Bastante pedido nessas oportunidades. E se eu tivesse o inglês, provavelmente seria mais simples de convencer a empresa a abrir mão dos outros requisitos, porque a maior parte da população brasileira não tem inglês fluente, né? Então poderia ser um diferencial. E aí, mais uma objeção, só pra completar mesmo, eu não tinha nenhum padrinho, gente. Tinha ninguém, nenhum colega que trabalhava numa grande empresa, que poderia me indicar um familiar, alguém que abrisse as portas, alguém que me desse alguma informação. Não tinha nada disso. E pra conseguir superar esses desafios, eu fui buscar o que já tinha, né? Então, utilizei os conhecimentos que eu tenho de consultoria, de currículo, LinkedIn, de posicionamento, marketing pessoal e agreguei com algumas estratégias que eu vou contar aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em qual canal eu poderia divulgar a informação a respeito dos meus conhecimentos de RH e de carreira. Então, eu já tava com uma ideia de fazer um canal no YouTube, fiz um canal no YouTube, que é esse canal que você tá vendo aqui. Se você for olhar lá nos últimos vídeos, você vai ver que tem vídeos de 4, 5 anos atrás, né, que foi mais ou menos isso. Olhei para as redes sociais que tinham, escolhi o YouTube e comecei a produzir conteúdo para o YouTube, pensando nessa ideia de montar um portfólio, de mostrar meu conhecimento, de atingir mais pessoas. E no momento oportuno, eu peguei essas informações e separei momentos em que eu poderia evidenciar que eu conseguiria orientar as pessoas como BP, peguei evidências de clientes que eu já tinha atendido antes, né, embora eu não falasse muito sobre minha consultoria do LinkedIn, mas de pessoas que eu já tinha ajudado, peguei evidências que mostravam como que eu poderia me comunicar, como que eu poderia lidar com várias demandas, fazer treinamentos, aprender rápido e levei tudo isso para o processo seletivo. Eu preciso te falar qual foi o resultado? Não, né? Porque eu consegui o emprego, né? E na época eu fiquei muito feliz porque tinha um bom salário, era uma vaga remota, num ambiente muito legal e era um salto gigantesco para minha carreira. Você entendeu o que aconteceu aqui? Além do que eu tô falando, conseguiu entender as entrelinhas? Eu falei sobre comportamentos e hábitos prévios ao momento que eu precisei utilizar, mas que construíam o futuro que eu queria. Eu tinha evidências, eu tinha ação, eu tinha um comportamento, eu tinha hábitos que me levavam para um lugar que eu gostaria de ir. E olhando de um outro ângulo, eu tinha um desafio, gente, praticamente improvável, né? Quase impossível. Eu não tinha um monte de requisitos técnicos para atender a vaga. Eu não tinha condições, né, de superar aquilo no médio e longo prazo devido a alguns planos de carreira que eu tinha. Então, assim, eu tive que articular garra, estratégia e um bom domínio de narrativa pessoal. Se você que tá aqui ouvindo essa história, pegando esse conteúdo, repetir esse ciclo, sua jornada profissional vai ser mais leve, mais inteligente, você vai fazer as coisas com mais intencionalidade, você vai ver como as coisas vão começar a andar de um jeito diferente e você vai começar a conseguir as coisas que você quer. Construa esses hábitos, mude a forma que você enxerga as coisas, comece a observar seus comportamentos, seus pensamentos, maratone alguns vídeos aqui do canal também para você ver um pouquinho de mais informações, de outras perspectivas que você pode aprender para mudar a sua realidade de verdade, para que você consiga atingir os objetivos que você realmente quer alcançar. Não desista dos objetivos que você tem. Se tá difícil, é porque você precisa fazer um ajuste ali na estratégia para as coisas fluírem de uma maneira um pouco melhor. Não tô dizendo que vai ficar tudo tranquilo, incrível, maravilhoso, tá? Não vou ficar vendendo sonho aqui na internet. Mas é muito provável que existam formas mais inteligentes de fazer o que você tá fazendo hoje. E se você estiver realmente motivado a conseguir o que você quer e mudar a sua realidade, eu vou te fazer um desafio, não envolve custo nenhum, tá? Desafio simples, mas muito estratégico, para que você entregue aqui nos comentários. Você vai precisar pensar nos seus últimos 30 dias e lembrar de uma coisa que você fez no trabalho, alguma entrega, algum e-mail, algum projeto, uma apresentação, não importa. Escolhe algo que você fez para que você aprenda a colocar nesse formato que seja útil para um portfólio, tá? Então você vai pegar qual era a situação, você vai listar o maior problema que existia para atender aquela situação e eu quero que você exercite o seu racional e traga pelo menos 2 soluções. Entendeu? Quero que você pegue o contexto, você vai olhar para um problema que poderia ter e eu quero que você traga 2 soluções para isso. Ah, Jamile, mas eu não sei como que eu vou fazer, é muito difícil. Eu confio em você.
Confio no seu senso crítico, no seu lado racional, no seu lado lógico, na sua intuição, no seu conhecimento de tecnologia, no seu conhecimento de se comunicar com outras pessoas, para de repente conversar, tentar entender quais soluções poderiam servir para esse problema, para que você consiga exercitar e amadurecer esse hábito, tá? Agora, se você quiser que eu sente com você para escolher quais são as 3 melhores situações da sua jornada profissional e montar um plano de visibilidade para o mercado de trabalho, chama a Ada aqui no link que está no WhatsApp, aqui na descrição, e fala sobre a minha mentoria de carreira, fala que você quer saber mais sobre isso, que você quer investir nesse aspecto, que a Ada vai te dar um orçamento. Eu estou esperando a sua mensagem e também a sua presença no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.